Olá, senhores. A apresentação do projeto integrador da disciplina de marketing e vendas. Nós temos agora a apresentação do grupo 3, do Seis. grupo Grupo 6. seis, É isso. o terceiro de hoje, mas é o grupo 6 do Gabriel, Leandro, Pedro e o Arleson. E aí, o Leandro é nosso orador, desejo a ele toda a sorte do mundo na apresentação. Leandro, a palavra é sua. Obrigadão, professor. Boa noite a todos. Como o professor falou, é você que é o representante do grupo. Os outros integrantes são o Gabriel, o Pedro e o Arleson. Vamos começar então a apresentação do projeto integrador, que o tema era campanha de volta às aulas presenciais, né? Então a gente teve aí esse objetivo de fazer postagem nas mídias sociais solicitadas pelo professor, buscando evidenciar a volta das aulas presenciais na instituição do IESB, né? E aí vem essa questão levantada de criar um planejamento, um cronograma de postagens nas redes sociais solicitadas, sendo elas o Instagram, onde a gente utilizou as três principais vertentes, o Stories, o Reels e o Feed, um vídeo no YouTube, que no caso a gente conseguiu fazer dois, porque a gente fez um e depois teve a entrevista com um professor, e o Google Sites com informações consideradas relevantes pelo grupo. Então, com essas três redes sociais, essas três mídias digitais, a gente focou o trabalho desse PI, ok? Dado essa ideia de fazer as postagens nas mídias sociais, vem a levantação do problema de criar um cronograma, um calendário de postagens para ter durante todo, né, do mês de novembro, que a gente usou como referência, ter postagem em todas as redes sociais de forma equalitária, em que toda semana você tem alguma postagem para mostrar regularidade no projeto, no programa solicitado. Então, a gente criou o nosso calendário de publicações, no caso aqui do mês de novembro, como a gente falou, antes foi dividido para os grupos, como todos os grupos fariam a mesma proposta, o professor solicitou que fosse dividido dias para os grupos, né? E aí os meninos pegaram a terça-feira, então a gente voltou o nosso cronograma de postagem para as terças-feiras. Então, no dia 9, no dia 16 e no dia 23 de novembro foram focadas as nossas postagens. É claro que o site a gente foi aperfeiçoando ao longo do mês, mas a princípio ele estaria pronto somente na data demarcada. Acabou que a gente teve um probleminha no dia 16, somente por conta do YouTube, porque a gente não conseguiu entrar, teve aquele problema para entrar no YouTube, mas a postagem do dia 16 o professor conseguiu fazer para a gente no dia 17, então não teve muita alteração no cronograma. Então, no dia 9, a gente teve a primeira publicação no feed do Instagram, uma postagem, então a gente fez essa publicação ao meio-dia e 30, o que foi considerado para a gente um horário bom, porque geralmente é horário de almoço, algumas outras pessoas estão acordando para almoçar, algumas pessoas estão no horário de almoço no trabalho, então é um horário que tem um pico de acessos em redes sociais. No dia 16 a gente postou o vídeo no YouTube, também nesse mesmo horário, e mais, no caso foi no dia 17, né, por conta desse probleminha no YouTube, e mais tarde, às 19h30, que também foi considerado um horário nobre por conta de ser um horário que o pessoal está chegando do trabalho, então até o pico de 19h30 é maior do que de meio-dia e meio, porque ali nessa parte da noite já é mais certeza de que terão mais usuários concentrados nas redes sociais. Então teve o vídeo no YouTube e o Stories no dia 16, e para fechar no dia 23 a gente teve a publicação no Reels e o site finalizado. Calhou que a entrevista com o professor foi no feriado, então a gente conseguiu fechar 4 semanas de conteúdo do grupo no mesmo período, né, no mesmo dia programado. Então a gente teve essas três aqui, mais uma extra que foi a entrevista com o professor. Falando um pouco agora sobre as nossas publicações, ok? A primeira foi o feed do Instagram. A gente optou por utilizar um carrossel de imagens para buscar, né, o interesse do visualizador em passar para a próxima imagem. Então, uma frase que chama a atenção, mas que não revela toda a informação no primeiro momento. E aqui mais embaixo vocês conseguem ver todas as partes do carrossel de imagem, né?
A gente optou também, o que vocês vão ver em todas as postagens, o botão de aulas presenciais com o mousezinho clicando, o que remete no momento que a gente vive de aula online, de estar mais em casa, de usar mais a internet, o que o aluno mais quer é clicar no botão que leve ele para as aulas presenciais. Então, durante todas as nossas postagens, a gente vai sempre estar remetendo a esse botão das aulas presenciais. Então, aqui, nossa postagem no feed, refletindo aqui um pouco sobre as medidas preventivas necessárias e atento a mais informações. Passando para a próxima postagem, do dia 16, a gente já tem a publicação do Stories, com a frase de efeito, digamos assim, remetendo aos campos com vida novamente, aos corredores com vida, que seriam os alunos retornando às aulas presenciais. Novamente presente o botão, como a gente falou, para remeter essa ideia de que o aluno, num período online, está querendo sempre clicar nesse botão de ter as aulas presenciais novamente. Também nesse dia foi publicado o vídeo no YouTube, onde alguns integrantes do grupo falaram um pouco sobre as suas perspectivas sobre as aulas presenciais que já tiveram, com as aulas remotas que tiveram e as expectativas para a volta das aulas presenciais, ok? Fechando aí o dia 16. No dia 23, a gente já teve aí a publicação no Rios. Foi mais um vídeo ressaltando essa ideia dos campos estarem preparados para receber os alunos, ressaltando novamente as medidas preventivas que serão adotadas durante a volta às aulas presenciais e ressaltando o ponto mais importante, que é o ponto da vacinação. Então, a gente traz essa questão à tona do IESB se importar e levantar essa pauta da vacinação dos seus alunos. Então, Rios, ele serviu mais para essa parte da conscientização da vacinação. Fechando o dia 23, o site concluído. O site a gente usou como uma coletânea de informações e coletânea das nossas postagens. A gente achou interessante reciclar o nosso conteúdo, uma vez que a gente faz um conteúdo que a gente espera uma qualidade boa, a gente não vê problema de reutilizá-lo ele em outra plataforma, por exemplo, no caso do site. E aí a gente usou o site como eles chamam de landing page, né, página de aterrissagem, onde o aluno cai ali sem saber muito o que está acontecendo, e aí vem as nossas publicações em primeiro plano, segundo algumas informações relevantes, como os cursos de gestão serão contemplados, remetendo a essa questão de que em algumas faculdades, alguns cursos já têm aula presencial, aqui a gente enfatiza de que a ideia é que todos tenham acesso, né, novamente às aulas presenciais, recomendações de profissionais, vídeos institucionais, por exemplo, e como eu falei, essa coletânea das nossas publicações. Então, no site também tem as imagens que foram utilizadas no Instagram e no YouTube, o vídeo, no caso, correto? Como eu falei, calhou que a entrevista com o professor ocorreu no dia 30, no feriado, que foi terça-feira. Então, a gente fechou as terças-feiras de novembro com publicações. No caso, só o vídeo no YouTube que teve esse probleminha foi na quarta, mas não prejudicou o andamento do calendário do nosso cronograma de postagens, que era uma postagem por semana, 2 postagens por semana. E aí no dia 30, o Gabriel, outro integrante do grupo, fez a entrevista, mais um bate-papo, né, com o nosso professor, sobre as expectativas dele, algumas experiências de trabalho, enfim, mais um bate-papo com o professor, correto? Trazendo agora à tona os resultados das nossas publicações, o feed alcançou 167 impressões, ok? 12 curtidas, um encaminhamento, uma salva e 124 contas alcançadas. Passando agora para o Stories, a gente teve aí 102 impressões no Stories, que nos insights, se você puxar nesse período que ele foi publicado, foi um dos stories mais vistos e alcançou 99 pessoas. Já o vídeo das expectativas dos alunos teve 46 visualizações e 5 curtidas. O Rios, que foi publicado dia 23, teve 164 visualizações, reproduções, sendo 161 contas alcançadas, com 6 curtidas, nenhum comentário, nenhum encaminhamento e nenhum salvo, correto?
E para fechar o mais recente, que foi o do Gabriel com o professor, teve até o momento 12 publicações e 4 curtidas, ok? No geral, a conclusão do grupo foi que, considerando que os canais e redes sociais utilizados não possuem atividade constante, ou seja, como o próprio professor falou no começo do projeto integrador, não são canais ativos. O Instagram e o YouTube são mais para quando tem algum tipo de trabalho desse jeito ou algum evento específico. Porém, a gente alcançou, principalmente no Instagram, mais de 100 visualizações em cada postagem, o que a gente achou consideravelmente bem e satisfatório na questão do grupo, ok? Eu espero ter sido claro, tenha enaltecido minhas ideias de forma correta, e é isso. Essa suspirada do final, hein, Leandro? Alívio. Que é isso, hein? E tem uma frase ali, eu não consegui ler, mas tem uma Tem, frase de final, tem. por favor. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Eu acho que quando eu fazia curso técnico, eu tive um módulo, enfim, que falava que era sempre interessante colocar alguma frase nos finais das postagens, dos slides, das apresentações, e eu adotei isso, tanto que em todas as minhas publicações no IESB, sempre tem no final alguma frase que remeta ao tópico do projeto integrador. Caralho, irado, hein? Irado. Outro patamar, é, velho? Ô, 6-3, vou falar. Vitor, Rafael Stupf e Leandro trouxeram essa apresentação, esse PI, para outro patamar, velho. Vocês estão de parabéns. Eu vou fazer minhas considerações de forma rápida aqui, de forma breve, Leandro. Beleza. Primeiro, na sua coragem e na sua capacidade de comunicação. Parabéns por ela. Você se comunica super bem, é uma competência que você tem, principalmente tratando de assuntos técnicos ou trazendo assuntos mais sérios, com uma clareza, né, e com uma facilidade de tornar assuntos técnicos complexos em assuntos mais fáceis de se entender. Tenho certeza que se a gente tivesse uma plateia aqui com pessoas com uma relativa dificuldade na interpretação dos números, com sua explicação, a gente teria uma facilidade. Sendo uma plateia de diretores, tá? Eu falo assim, uma plateia com dificuldade, mas uma plateia com diretor que não sabe o que está acontecendo na rede social da empresa dele e precisa de alguém que explique de forma clara ou de forma mais simples para entender. Parabéns pelos slides, pela apresentação em si, né? Pela imagem. Eu tive um dia que eu estava no Noroeste, eu estava, sei lá, comendo uma tapioca, e você mandou para o meu WhatsApp o Stories, um vídeo do Stories, a animação. E eu parei ali de comer e fui mostrar para minha coleguinha que estava comigo. Falei, cara, olha a qualidade desse trabalho. E ela tem uma clínica médica na Asa Sul. Ela falou, nossa, velho, ele já trabalha? E eu te mandei uma pergunta e perguntei lá, não sei Foi. se você lembra. Uhum. Você já trabalha com isso ou não trabalha? Porque naquele momento foi surpreendente, tá? Eu não esperava a qualidade de arte. Pô, a gente é administrador, a gente está trabalhando como um grande gestor, e muitas vezes eu não posso exigir de vocês uma competência publicitária, que é uma competência de outra área. Por isso que existe o curso de publicidade, né? Ou uma parte de arte, né? De Uhum. uma estrutura voltada mais para o desenho, para as cores, enfim. Então, parabéns por isso. Texto, pelas hashtags, pela organização, por ter utilizado mais de uma estratégia, como, por exemplo, o carrossel, né? Por ter usado ali algo que instigue a pessoa a passar e permaneça num tempo maior. Parabéns também pela estrutura do site. Agradeço demais a entrevista que eu fiz. Cadê o. O Gabriel, ele falou que estava gripado, algo do tipo. Ele até ia apresentar comigo, mas acabou que ele adoeceu. Tá? Mas Mas fica aí no encerramento. Os parabéns para ele também. Se mostrou muito claro e fez a apresentação, teve coragem e fizeram um excelente trabalho. Parabéns, hein, o Leandro. obrigado, professor. Show de bola, velho. Show de Valeu. bola. Valeu.